A Cabala, uma tradição esotérica judaica que remonta a séculos, tem sido envolta em mistério e incompreensão ao longo da história. Devido à sua natureza complexa e simbólica, muitos mitos e equívocos surgiram em torno dela. Neste artigo, vamos explorar esses mitos comuns e separar a verdade da ficção, lançando luz sobre a verdadeira essência da Cabala. 1. A Cabala é uma prática mística obscura e oculta? O mito. Muitas pessoas associam a Cabala com uma prática mística obscura e oculta, envolvendo rituais secretos e conhecimentos exclusivos acessíveis apenas a poucos iniciados. A verdade. É comum encontrar essa associação da Cabala com mistério e segredo, especialmente devido à sua natureza esotérica e ao uso de simbolismo complexo. No entanto, a ideia de que a Cabala é uma prática exclusiva, reservada apenas para alguns iniciados, é um equívoco. Embora haja tradições cabalísticas que são transmitidas de forma oral e que valorizam a iniciação e a dedicação ao estudo, isso não implica necessariamente em exclusividade ou segredo absoluto. Historicamente, a transmissão dos ensinamentos cabalísticos ocorreu tanto por meio de textos escritos quanto por tradições orais, e muitos desses textos foram disponibilizados ao público em geral ao longo do tempo. Por exemplo, obras clássicas como o Zohar e o Sefer Yetzirah foram amplamente divulgadas e estudadas por estudiosos e buscadores espirituais ao redor do mundo. Além disso, nos tempos modernos, com o avanço das comunicações e da disseminação de informações, o acesso aos ensinamentos cabalísticos tornou-se mais amplo do que nunca. Livros, cursos online, palestras e outros recursos estão disponíveis para quem deseja explorar a Cabala. Muitos centros de estudo e organizações também oferecem oportunidades para aprender sobre a Cabala de forma aberta e acessível. Embora existam tradições dentro da Cabala que valorizam a iniciação e a orientação de um mestre experiente, isso não significa que os ensinamentos cabalísticos sejam inacessíveis ou restritos apenas a alguns privilegiados. A verdadeira essência da Cabala está na busca pela compreensão espiritual e no desejo de se conectar com o divino. E essa jornada está aberta a todos que buscam sinceramente o conhecimento e a sabedoria. Portanto, é importante reconhecer que a Cabala não é uma prática obscura e exclusiva, mas sim uma tradição espiritual rica e profundamente significativa, acessível a todos aqueles que desejam explorá-la com mente aberta e coração sincero. A Cabala, embora possa parecer misteriosa devido à sua profundidade e simbolismo, não é obscura no sentido de ser secreta ou exclusiva. Os ensinamentos cabalísticos têm sido transmitidos ao longo dos séculos por meio de uma variedade de fontes, incluindo textos escritos e tradições orais. Esses recursos estão amplamente disponíveis hoje em dia, tornando a Cabala acessível a qualquer pessoa interessada em estudá-la. Os textos cabalísticos clássicos, como o Zohar, o Sefer Yetzirah e o Bahir, entre outros, foram preservados e traduzidos para diversas línguas, permitindo que pessoas de diferentes culturas e origens possam explorar esses ensinamentos. Além disso, muitos estudiosos contemporâneos da Cabala têm escrito obras acessíveis e esclarecedoras, tornando os conceitos cabalísticos compreensíveis para um público mais amplo. A disseminação da Cabala também foi impulsionada pela era digital, com uma variedade de recursos online disponíveis, incluindo websites, vídeos, cursos e comunidades virtuais dedicadas ao estudo e discussão da Cabala. Essa acessibilidade aumentada tornou possível para qualquer pessoa interessada explorar os ensinamentos cabalísticos no seu próprio ritmo e conveniência, independentemente de sua localização geográfica ou origem cultural. Muitas tradições cabalísticas enfatizam a importância da experiência pessoal e da busca individual pela compreensão espiritual. Embora a orientação de um mestre possa ser valiosa em certos contextos, a jornada cabalística também pode ser percorrida de forma autodidata, com o estudante explorando os textos e conceitos cabalísticos por conta própria. Portanto, é fundamental reconhecer que a Cabala não é uma tradição obscura ou secreta, mas sim uma fonte rica de sabedoria espiritual disponível para todos que buscam compreensão e iluminação. A chave está em estar aberto à exploração e empenhado na busca pela verdade, utilizando os recursos disponíveis para mergulhar nas profundezas da tradição cabalística. 2. A Cabala é uma religião ou uma seita? O mito. Alguns acreditam que a Cabala é uma religião separada do judaísmo,
ou até mesmo uma seita independente com suas próprias crenças e práticas. A verdade: é comum encontrar essa percepção equivocada de que a Cabala é uma religião separada do judaísmo ou uma seita independente com suas próprias crenças e práticas. No entanto, essa visão não reflete a verdadeira natureza da Cabala. A Cabala é uma tradição dentro do judaísmo, profundamente enraizada na interpretação mística da Torá, os 5 livros de Moisés. Ela não constitui uma religião separada nem uma seita independente, mas sim uma abordagem espiritual e filosófica dentro do contexto mais amplo do judaísmo. A Cabala busca aprofundar a compreensão dos ensinamentos da Torá, explorando aspectos ocultos e simbólicos do texto sagrado. Ela oferece uma perspectiva única sobre conceitos como a criação do universo, a natureza de Deus, o propósito da existência humana e o significado da vida moral e ética. Ao invés de apresentar suas próprias crenças e práticas distintas, a Cabala complementa e enriquece as tradições religiosas e éticas do judaísmo. Ela fornece um conjunto de ferramentas e conceitos para aprofundar a compreensão espiritual e promover a conexão com o divino, mas não se destina a substituir ou contradizer as práticas religiosas judaicas tradicionais. É importante ressaltar que a Cabala não é uma forma de religião ou adoração separada, mas sim uma forma de interpretação e exploração dos ensinamentos judaicos, destinada a fortalecer a fé e a conexão espiritual dos praticantes com sua tradição religiosa. Portanto, é fundamental reconhecer a Cabala como parte integrante do judaísmo, em vez de uma entidade separada ou uma seita independente. Essa compreensão mais precisa nos ajuda a apreciar e respeitar a riqueza e a profundidade da tradição cabalística dentro do contexto mais amplo da fé judaica. A Cabala não é uma religião separada do judaísmo, mas sim uma tradição profundamente enraizada dentro dele. Ela surge como uma interpretação mística da Torá, os 5 livros de Moisés, e busca expandir a compreensão espiritual dentro do contexto judaico. Em vez de constituir uma seita independente com suas próprias crenças e práticas, a Cabala complementa e enriquece os ensinamentos religiosos judaicos tradicionais. A interpretação cabalística da Torá envolve uma profunda imersão nos textos sagrados, buscando revelar camadas de significado simbólico e espiritual. Os praticantes da Cabala exploram conceitos como o Sefirot, as 10 esferas da criação, a árvore da vida, a relação entre os mundos espiritual e material, entre outros, para desenvolver uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e do universo. Essa abordagem não visa substituir as práticas religiosas tradicionais judaicas, mas sim enriquecê-las e oferecer uma perspectiva adicional sobre a fé e a espiritualidade. Portanto, é fundamental reconhecer a Cabala como parte integrante do judaísmo, uma tradição que busca promover uma conexão mais profunda com o divino e uma compreensão mais completa dos ensinamentos religiosos judaicos. Essa compreensão mais precisa nos permite apreciar a riqueza e a profundidade da tradição cabalística dentro do contexto mais amplo da fé judaica. 3. A Cabala é exclusivamente para judeus? Mito. Alguns podem pensar que a Cabala é uma prática reservada exclusivamente para os judeus e não tem relevância ou aplicabilidade para pessoas de outras religiões ou culturas. Verdade. Embora a Cabala tenha suas raízes no judaísmo, é um equívoco pensar que ela é exclusivamente reservada para os judeus e não tem relevância para pessoas de outras religiões ou culturas. A Cabala oferece uma abordagem espiritual universal que transcende fronteiras religiosas e culturais, e seus ensinamentos podem ser aplicados e apreciados por pessoas de todas as origens. A essência da Cabala é explorar os mistérios do universo, da criação e da natureza divina. Esses temas são universais e podem ressoar com indivíduos de diversas tradições espirituais. De fato, ao longo da história, a Cabala tem sido estudada e praticada por pessoas de diferentes religiões e culturas, que encontraram valor e inspiração em seus ensinamentos. Muitos princípios e conceitos da Cabala têm paralelos em outras tradições espirituais e filosóficas ao redor do mundo. Por exemplo, a ideia de uma energia cósmica interconectada, refletida na Sefirot da Cabala, pode ser comparada a conceitos semelhantes encontrados em tradições orientais como o hinduísmo e o budismo. Nos tempos modernos, a Cabala tem atraído um público cada vez mais diversificado,
incluindo pessoas de diferentes religiões e origens culturais que buscam sabedoria espiritual e autoconhecimento. Livros, cursos e recursos online sobre Cabala estão disponíveis em vários idiomas e são acessíveis a qualquer pessoa interessada em explorar esses ensinamentos. Portanto, é importante reconhecer que a Cabala não é uma prática exclusiva para os judeus, mas sim uma fonte de sabedoria espiritual que pode ser apreciada e aplicada por pessoas de todas as origens. Ao abrir-se para os ensinamentos da Cabala, indivíduos de diferentes tradições religiosas e culturais podem encontrar insights e inspiração para sua jornada espiritual e pessoal. A Cabala, embora tenha suas origens no judaísmo, possui uma natureza que vai além das fronteiras religiosas e culturais. Seus princípios e ensinamentos têm sido estudados e aplicados por pessoas de diversas origens ao longo da história, refletindo uma abordagem espiritual que ressoa com a humanidade como um todo. Essa universalidade da Cabala decorre de sua busca pela compreensão dos mistérios do universo e da natureza divina, temas que transcendem as particularidades de qualquer tradição religiosa ou cultural específica. Os conceitos cabalísticos, como o Sefirot, as 10 esferas da criação, e a árvore da vida, têm uma ressonância que vai além das fronteiras religiosas, encontrando eco em várias tradições espirituais ao redor do mundo. A Cabala oferece uma linguagem simbólica e uma estrutura metafísica que podem ser interpretadas e aplicadas de maneiras diversas, de acordo com as necessidades e contextos individuais. Ela ressoa com a busca universal por significado, conexão espiritual e compreensão do divino, independentemente da origem religiosa ou cultural. Nos tempos modernos, com a disseminação global da informação e o aumento do interesse pela espiritualidade, a Cabala atrai um público cada vez mais diversificado. Livros, cursos online, palestras e outras formas de ensino sobre Cabala estão disponíveis em vários idiomas e são acessíveis a qualquer pessoa interessada em explorar esses ensinamentos. Portanto, é essencial reconhecer que a Cabala não é exclusiva do judaísmo, mas sim uma fonte de sabedoria espiritual que transcende fronteiras religiosas e culturais. Ao estudar e aplicar os princípios cabalísticos, pessoas de todas as origens podem encontrar insights e inspiração para suas jornadas espirituais e pessoais, contribuindo para uma compreensão mais profunda e inclusiva da busca humana pelo divino. 4. A Cabala é uma prática mágica para obter poderes sobrenaturais? Mito. Há uma ideia equivocada de que a Cabala é uma prática mágica destinada a conceder poderes sobrenaturais ou manipular a realidade de acordo com os desejos do praticante. Verdade. Embora a Cabala envolva aspectos místicos e esotéricos, é um equívoco pensar nela como uma prática mágica destinada a conceder poderes sobrenaturais ou a manipular a realidade conforme os desejos do praticante. A verdadeira essência da Cabala está longe de ser uma busca por habilidades mágicas ou poderes pessoais. A Cabala é, antes de tudo, uma tradição espiritual e filosófica que busca explorar os mistérios do universo e da natureza divina. Seus ensinamentos se concentram no desenvolvimento espiritual, na busca do autoconhecimento e na conexão com o divino, em vez de buscar poderes sobrenaturais ou manipulação da realidade externa. Embora alguns textos cabalísticos possam abordar temas como a influência dos poderes cósmicos ou a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, esses conceitos são geralmente interpretados de forma simbólica e metafórica, em vez de serem vistos como instruções para a manipulação mágica da realidade. É importante entender que a Cabala não promove uma abordagem superficial ou egoísta em relação à espiritualidade. Pelo contrário, enfatiza a importância da busca pela verdade, da integridade moral e do serviço aos outros como caminhos para o crescimento espiritual. Portanto, é fundamental desmistificar a ideia de que a Cabala é uma prática mágica destinada a conceder poderes sobrenaturais. Em vez disso, devemos reconhecê-la como uma tradição rica e profunda que oferece insights significativos sobre a natureza da existência humana e do universo, inspirando os praticantes a buscar uma compreensão mais profunda de si mesmos e do divino. Embora a Cabala possa, de fato, envolver aspectos místicos e esotéricos, é fundamental compreender que seu propósito primordial não é buscar poderes sobrenaturais ou realizar feitos mágicos. Em vez disso, a Cabala direciona seus praticantes para o desenvolvimento espiritual,
a busca pelo autoconhecimento e a conexão com o divino. A jornada cabalística é uma busca profunda pela compreensão dos mistérios do universo e da natureza divina. Ela convida os buscadores a explorar as profundezas de sua própria alma, a fim de entender sua conexão com o cosmos e o sagrado. Em vez de se concentrar em manipular a realidade externa, a Cabala orienta os praticantes a transformar a si mesmos, cultivando virtudes como compaixão, amor e sabedoria. A prática cabalística envolve estudo, reflexão e contemplação dos ensinamentos cabalísticos, bem como a aplicação desses princípios na vida diária. Ela promove uma jornada interior de crescimento espiritual, ajudando os praticantes a desenvolver uma relação mais profunda consigo mesmos, com os outros e com o divino. Ao buscar o autoconhecimento e a conexão espiritual, os praticantes da Cabala podem experimentar uma transformação pessoal significativa. Eles podem descobrir um sentido mais profundo de propósito e significado em suas vidas, além de uma maior compreensão da interconexão de todas as coisas. Portanto, ao compreender o verdadeiro propósito da Cabala como uma busca pelo desenvolvimento espiritual e pela conexão com o divino, podemos apreciar sua profundidade e relevância como uma fonte de sabedoria e inspiração para aqueles que buscam uma jornada espiritual significativa. 5. A Cabala é incompatível com a ciência e a razão? Mito. Alguns podem ver a Cabala como uma prática supersticiosa e irracional, incompatível com a ciência e a razão modernas. Verdade. Embora essa percepção possa existir em alguns círculos, é importante reconhecer que a Cabala não é uma prática supersticiosa nem irracional, e tampouco é incompatível com a ciência e a razão modernas. De fato, muitos estudiosos argumentam que a Cabala possui uma lógica e uma sabedoria profundas que podem ser apreciadas tanto pela mente científica quanto pela mente espiritual. A Cabala é uma tradição rica em simbolismo e metáfora, e sua linguagem pode parecer misteriosa à primeira vista. No entanto, por trás dessa linguagem simbólica, existem princípios e conceitos que podem ser interpretados de maneira lógica e racional. Por exemplo, a árvore da vida, uma das principais representações da Cabala, pode ser vista como um mapa da psique humana, com suas diferentes esferas representando aspectos diferentes da consciência e da experiência humana. Muitos dos princípios cabalísticos têm paralelos em outras tradições espirituais e filosóficas, bem como em conceitos científicos modernos. A ideia de que o universo é uma rede interconectada de energia, refletida na Sefirot da Cabala, tem paralelos na física quântica, que descreve o universo como uma teia de interações energéticas. A Cabala também tem sido objeto de estudo e interesse por parte de cientistas, filósofos e pensadores ao longo dos séculos. Muitos têm encontrado insights valiosos nos ensinamentos cabalísticos que complementam e enriquecem suas próprias investigações e descobertas. Portanto, é importante não descartar a Cabala como uma prática supersticiosa ou irracional, mas sim reconhecê-la como uma tradição rica em sabedoria espiritual e filosófica, que pode ser explorada de maneira lógica e racional. Ao integrar os princípios cabalísticos com uma compreensão científica e racional do mundo, podemos enriquecer nossa visão de nós mesmos, do universo e do divino. Embora os ensinamentos cabalísticos possam, à primeira vista, parecer misteriosos devido ao seu simbolismo e conceitos metafísicos, muitos estudiosos argumentam que há uma profunda lógica e sabedoria subjacente à Cabala. Embora sua linguagem simbólica possa desafiar a compreensão imediata, uma investigação mais aprofundada revela uma estrutura lógica e coerente que ressoa com a mente racional. A Cabala tem sido objeto de estudo e interesse por parte de cientistas, filósofos e pensadores ao longo dos séculos, o que indica que ela não é estranha à razão e à investigação intelectual. Muitos desses estudiosos reconhecem o valor dos ensinamentos cabalísticos como uma fonte de sabedoria espiritual e filosófica, e encontram paralelos entre os conceitos cabalísticos e os princípios fundamentais da ciência, da filosofia e da metafísica. A representação da Cabala da árvore da vida pode ser interpretada como uma estrutura que reflete os princípios fundamentais da criação e da manifestação. Cada sefirá, esfera, na árvore da vida pode ser vista como representando aspectos diferentes da realidade, e as relações entre elas podem ser analisadas em termos de padrões e princípios universais.
A Cabala oferece uma abordagem holística da existência, reconhecendo a interconexão de todos os aspectos da vida e do universo. Essa visão integrada do mundo pode ressoar com a compreensão científica moderna, que também reconhece a interdependência e interconexão de todos os fenômenos. Portanto, ao invés de ser uma prática irracional ou supersticiosa, a Cabala pode ser vista como uma tradição que combina uma profunda sabedoria espiritual com uma investigação intelectual rigorosa. Ela oferece uma visão abrangente da existência que pode enriquecer tanto a compreensão espiritual quanto a visão científica do mundo, convidando os estudiosos a explorar os mistérios do universo com mente aberta e coração receptivo. A Cabala é, de fato, uma tradição rica e multifacetada que tem inspirado uma ampla gama de pessoas ao longo dos séculos, desde estudiosos até místicos e buscadores espirituais. Apesar de estar envolta em mitos e equívocos, é fundamental reconhecer a verdadeira essência da Cabala como uma busca pela compreensão espiritual, pela conexão com o divino e pelo desenvolvimento pessoal. Ao desvendar os mitos comuns que cercam a Cabala, podemos abrir caminho para uma compreensão mais profunda e significativa dessa antiga e venerável tradição. Isso nos permite apreciar sua riqueza e profundidade, além de nos capacitar a explorar seus ensinamentos de maneira mais autêntica e transformadora. A verdadeira essência da Cabala reside na jornada espiritual do indivíduo, na busca por uma compreensão mais profunda da natureza do universo e de si mesmo. Ela convida os praticantes a mergulharem nas profundezas de sua própria alma, a fim de descobrir uma conexão mais íntima com o divino e a realizar seu potencial mais elevado. Portanto, ao desmistificar os conceitos errôneos e abraçar a verdadeira essência da Cabala, podemos nos beneficiar de sua sabedoria atemporal e encontrar orientação e inspiração em nossa própria jornada espiritual. A Cabala continua a ser uma fonte de luz e orientação para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do universo e de seu lugar nele. Obrigado por ter assistido. Até a próxima!